Oi, gente, eu vou gravar mais uma aula de história pra vocês hoje. Ai, desisto. Eu não sei gravar a introdução. Eu tentei planejar uma coisa pra falar, aí agora eu esqueci. Então vai ser isso mesmo. Antes de tudo, eu tenho que falar isso todo vídeo, né? Porque senão as pessoas me crucificam. Eu não sou professora de história, de nada do que eu gravo aqui, tá? Eu não tenho propriedade nenhuma pra estar falando essas coisas que eu tô falando. Mas eu tô falando, né? Porque eu tô falando de graça e vocês querem assistir, né? Então é isso. E, tipo, se eu falar alguma coisa errada, de novo, eu não sou professora, vocês estão aqui por conta e risco. Mentira. Eu sou um pouco confiável, levemente só, porque eu gosto de história. Então, vai dar certo, família, confia. E eu tava pensando, pra deixar um ambiente mais cool, né, antes de começar nessas matérias chatas que vai cair na prova, eu tava falando assim, será que eu deixo a luz assim? Ou, ai, calma, ou assim? Mas eu não sei, porque assim eu não enxergo, né? E assim ia ficar muito. Não ia ficar tão intelectual como é esse vídeo. Eu acho que vou deixar branco mesmo. Peraí, pronto. Enfim, depressão, né? Eu prefiro a outra também. Às vezes vocês nem preferem, mas eu prefiro. Mas vai ser isso mesmo. Enfim, a gente vai ver pré-história, Egito, Mesopotâmia e Grécia. Mas Grécia eu vou deixar em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Aí vocês vão falar assim, nossa, porra, Nicole, os vídeos ficam gigantes, hein? Complica. Mas, gente, faz parte. Vocês querem que eu explique história em, sei lá, 20 minutos? Supera, não vai acontecer. Mas vamos ver pré-história primeiro. Antes de tudo, assim, eu acho que muita gente quando vai ver história fica assim, eu preciso decorar isso, eu preciso decorar aquilo outro. 50 milhões de nomes, gente, não tem necessidade disso. O pior erro que vocês querem aprender história é fazer isso. História é muito do contexto. Eu não sei uns milhão de nomes aqui que eu vou falar, que eu acabei de ler, por isso que eu tô sabendo. Mas assim, se me perguntasse esporadicamente no meu dia, eu sei falar o contexto, não sei falar o nome. E o nome não é essencial, porque na pergunta, gente, estão me boicotando aqui. Meu pai começou a furar a parede, aí eu parei de gravar e tem uma moto nessa rua. Não, tá me dando raiva já torci pra ele cair umas 3 vezes. Eu provavelmente vou pro inferno, mas eu não me importo, de tanto que esse cara tá me irritando. Enfim, voltando ao vídeo e voltando ao momento coach. Gente, vocês não precisam decorar todos os nomes, tá? São importantes? São, pelo amor de Deus, tá? Eles são importantes até pra você conseguir se localizar no que tá falando. Mas assim, às vezes vocês têm dificuldade, aí vocês se cobrarem de entender, vocês vão acabar entendendo porque vocês vão entender o contexto, porque eu sou uma ótima professora. Mas, tipo, decorar o nome não é tão essencial se você tem muita dificuldade. Então, foca no contexto que vai dar certo, tá? Porque o nome, gente, eles já vão dar no enunciado, porque pra fazer a pergunta, eles têm que te dar o nome do que eles querem saber. Então, saibam o contexto, sempre priorizem o contexto, tá? Que é o essencial. Principalmente nessa parte aqui, que a gente vai ver pré-história, história antiga, que são matérias muito importantes, mas que não cai tanto assim no vestibular, não. Então, vamos lá. O que mais cai é Grécia, Roma, mas isso a gente vai discutir mais pra frente. Vamos lá, então. A pré-história, ela é dividida em 3 períodos. O período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Mas primeiro, antes de tudo, aqui é a pré-história. O porquê desse termo? A gente na história, isso é muito professora, né? Os historiadores, eles definem a história a partir da escrita. Então, a pré-história seria antes da escrita, só que eles deram o nome de pré-história. Muitos historiadores não gostam desse nome, tá, gente? Tipo, eles falam, não combina, porque é como se você falasse que a gente estuda algo que não é história, só que a gente estuda em história. Então, não é tão coerente com o contexto aqui da matéria. Só que é um nome que foi dado, pegou o nome e agora a gente usa. Então, é isso, só que saibam que ele não é muito bem visto pelos historiadores, porque tem muita coisa nesse período. Por mais que não existe a escrita, ele é primordial para a gente entender toda a construção de uma sociedade e até para a gente entender a história antiga que a gente vai entrar depois. Então, vamos lá, pré-história. Uma coisa importante também, gente, é que existiam outras espécies de ser humano, tá? Não existia só a gente, belíssimos. Na verdade, a gente era bem feio antes, tá? A gente não era tão bonito assim. Mas, voltando, existiam outras espécies, mas tem a espécie mais importante que a gente mais conhece, que são os Neandertal. Estão tocando o interfone agora. Não vou atender, porque agora eu tô focada na aula, enfim. Tinha os Neandertal e o Homo sapiens. O Homo sapiens é o homem inteligente, né? Que somos nós, porque nós somos muito inteligentes. Alguns de nós não, né? A gente sabe disso na prática, mas isso não convém agora, no caso. Vamos lá. E é importante a gente saber isso, porque ao longo dos períodos, essas outras espécies foram deixando de existir pelas dificuldades que eles experimentaram e a gente acabou
acabou encontrando soluções que eles não. E a gente vai ver essas soluções. Enfim, vamos passar bem rápido pelos períodos, porque eu não acho que vai ter muito foco. Vamos lá. Período paleolítico ou período da pedra lascada. A gente tinha métodos muito rudimentares, então era realmente assim, pegou a pedra, usou a pedra. Não existia nenhuma método de polir, nenhuma desses tipos de coisa, tá? Nossas formas de subsistência era caça, pesca e coleta. E, primordial, a gente era nômade. O que é nômade, Nicole? A gente não tinha lugar fixo. A gente ficava andando de lá e pra cá. Por quê? Porque como a gente não tinha agricultura, a gente não tinha essas coisas que permitiam a gente se fixar num local, a gente tinha sempre que ir pra um lugar pra usufruir daqueles materiais, daquelas coisas e depois mover pra outro, né? Enfim, como eu só caço, eu vou ter que ficar numa região, caço naquela região, mas em algum momento vai deixar de ter coisa pra eu caçar. Então, mudo de região. Isso é importante também porque é a explicação de como teve ser humano espalhado pelo mundo todo, né? Porque a gente estava andando sempre de canto em canto. Enfim, coisa muito importante. No período paleolítico, a gente tem o descobrimento do fogo. Isso muita gente se confunde. As pessoas acham que a mudança de período para o neolítico é a descoberta do fogo, mas não é. Ele é algo muito importante do período, mas não é ele que faz a mudança de período para o neolítico. Mas enfim, qual que foi a importância do fogo? Com a criação do fogo, assim, não é criação, né? Porque ele já existia. A gente descobriu ele, descobriu como a gente produzia ele ali, faz lá as faíscas, o fogo. Ele foi importante, porque a gente conseguia afastar os predadores e, primordial, permitiu a gente esquentar a comida. Porque antes a gente comia as carnes cruas. Tendo que a gente então tinha que ter uma mandíbula muito forte para conseguir rasgar aquela carne. Tanto que é aquela história do siso, sabe? A gente arranca o siso porque nossa mandíbula diminuiu, não tem tanto espaço para ele crescer e dá muito trabalho e a gente não precisa dele. Por isso que a gente tem, assim, tem pessoas abençoadas que não tem o siso mais, porque essas pessoas estão mais evoluídas que nós. Eu tenho, infelizmente, vou ter que fazer cirurgia para tirar. Mas não é esse o caso, tô falando já da minha vida pessoal. Isso é uma das explicações, porque com o surgimento do fogo, a gente esquentou a carne e permitiu o quê? Que a mandíbula diminuísse. E quando ela diminui, ela dá espaço para o cérebro crescer, né? Porque pensa, quando a mandíbula era maior, ela ocupava muito espaço da cabeça. E quando ela diminuiu, o cérebro teve espaço para crescer mais e a gente ficar ainda mais inteligente, né? Somos muito belos. Aí a gente entra realmente no ponto que faz o breaking down do paleolítico, que faz a mudança para o neolítico, que é a Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola foi a descoberta da agricultura, que se deve também por causa do fogo. Por quê? Porque por causa do fogo, permitiu também a gente ficar mais tempo nos locais, a gente não tinha tantas ameaças de predadores. A gente, por exemplo, a comida, quando ela é cozida, ela dura muito mais do que a comida crua, porque ela afasta tipos de bactéria, a gente consegue eliminar alguns tipos de bactéria, enfim. Então, permitiu também que a gente ficasse um pouquinho mais de tempo ali no local. Claro, a gente ainda era nômade, mas permitiu que a gente ficasse mais tempo, porque essa estabilidade nos locais que a gente tinha mais por causa do fogo permitiu a gente ver mudança. Então, a gente conseguiu ver que, por exemplo, nossa, a gente deixou cair uma semente ali. Se ficar lá um tempo, ela cresce. Nossa, descobri uma agricultura. Foi meio assim que surgiu a agricultura. Isso é primordial, porque a agricultura, a revolução agrícola, permite a sedentarização, permite a gente se fixar em um local. Porque a agricultura é algo que eu posso estar ali sempre renovando. Quando acaba, eu planto mais. Então, isso é importantíssimo. Então, a gente tem a revolução agrícola e pum, mudamos para o período neolítico. Claro, gente, essa mudança é uma coisa que leva, assim, milênios e milênios. Mas a gente faz essas divisões para ser mais fácil para a gente estudar. Chegamos no neolítico. A gente tem a sedentarização do homem, mas muita calma nessa hora. Não foi assim, a gente descobriu a agricultura, todo mundo se sedentarizou. Não, porque assim, nesse período ainda tinham pessoas que não conheciam tão bem a agricultura, então, ainda viviam ali muito mais da caça. E também, gente, a agricultura aqui era muito básica. Os caras sabiam menos que eu de plantar as coisas, porque não sabia coisa de adubo, não entendia que você precisava estar ali regando, não sabia que alguns tipos de plantas você não pode regar tanto, não pode ficar tanto exposta ao sol. Enfim, N fatores que a gente sabe muito bem hoje. Naquela época não se tinha esse conhecimento. Então, a agricultura ali, ela se tornou uma grande descoberta, mas ainda não era a base da sociedade. Não era a base. Estava ainda muito longe, mas permitiu o início da sedentarização. Enfim, aí a gente tem como forma de subsistência a caça, a pesca, a coleta, a pastagem e a agricultura. Essa pastagem foi a domesticação dos animais, porque como a gente começou a se tornar mais fixo devido à agricultura,
permitiu a gente ter contato com os animais e começar a domesticar eles. É aí que surge o cachorrinho, os nossos animais que a gente ama. Enfim, aí a gente tem a mudança para a idade dos metais. Aqui a gente não tem tipo um grande negócio, que nem tem a revolução agrícola para separar os períodos. Mas a gente usa a descoberta dos metais, como já diz o nome, para ser meio essa diferenciação. E também porque na idade dos metais, ela é o início da mudança que vai levar a gente para a história antiga. Porque aqui os agrupamentos de os seres humanos, eles começaram a se tornar maiores e começaram a se formar cidades. E por causa dessas cidades se demandava um tipo de organização ali social muito maior. Então a gente tem o início do desenvolvimento da escrita. Então depois da idade dos metais, a gente vai para a história antiga. A gente entra finalmente em história, entre aspas, né? Porque isso daqui também é história, é aí que entra a contradição do termo que eu falei. Mas enfim. Então aí agora a gente entra em história antiga porque a gente começa a desenvolver a escrita e tudo mais. É isso, vamos para a história antiga. A história antiga, ela é dividida em duas partes, a antiguidade ocidental e a antiguidade oriental. A gente primeiro vai ver a oriental porque a ocidental é a parte da Grécia e Roma, que a gente vai ver em outro vídeo, porque é muito grande, e aqui a gente vai passar bem rápido em Egito e Mesopotâmia, porque como é oriental, né, enfim, não faz parte da gente, porque a gente sempre estuda ocidental, porque a gente é do ocidente. Claro, são muito importantes aqui, porque a gente vai ver Egito e Mesopotâmia, mas não cai tanto e o Léo passou bem por cima, assim, na matéria, então eu também vou passar bem por cima, tá, gente? Porque, por exemplo, o Egito foi um império que durou mais de 3.000 anos. Se eu for falar tudo, eu acho que eu vou ficar aqui umas 3 horas só falando de Egito. Então, vamos falar os pontos principais que a gente não pode esquecer do Egito, que também é o que vai cair na prova, tá? Enfim. O Egito não seria o Egito se não tivesse a crescente fértil, que é o Rio Nilo. Gente, sem o Rio Nilo, o Egito não teria existido. Por quê? Porque tanto que o início ali do império se inicia às margens do rio, a plantação só acontece devido ao rio e toda a sociedade do Egito é baseada na hidráulica. Então, por exemplo, tanto que é muito interessante de se ver documentários do Egito Antigo, que você vê, todo mundo gosta de falar, né, que as pirâmides foram construídas pelos alienígenas, né, quem nunca ouviu isso? Só que assim, tinha toda uma tecnologia, assim, na hora que eles iam construir isso. Eles faziam meio que um sistema hidráulico que fazia impulsionar a pedra para conseguir moverem, fazer as coisas certinha. Claro, tinha ali a força, a mão de obra ali, só que você vê como a água estava presente constantemente ali no Egito, porque eles dependiam do rio Nilo. Enfim, porque o Egito, gente, ele fica localizado ali no continente africano e ele é cercado por deserto. Então, se não tivesse o Rio Nilo, ali também seria praticamente um deserto completo. E o Egito também é um lugar muito árido devido a isso. Vamos para o próximo ponto. O modo de produção, modo de produção, enfim. O Egito tinha um modo de produção asiático. Claro, esse termo, gente, foi um termo desenvolvido muito pra frente, tanto que ele foi desenvolvido por Karl Marx para tentar exemplificar essas formas de trabalho. O modo de produção asiático, como que ele funciona? As terras pertencem ao Estado. Então, o Egito lá tinha os territóriozinhos, os lugares para se produzir, e era se dada aos agricultores, às pessoas, para elas estarem ali produzindo. Uma parte do que elas produziam iam para elas mesmas, para elas conseguirem se autossustentar ali e ter uma subsistência. O resto ia tudo pro governo, ia tudo ali pro cara do Egito. Pro faraó. Enfim. E aí ele gestia aquilo e uma parte era para a própria sustentação ali do governo e o resto ia tudo para lugares para guardar. Porque como o Egito tinha uma mudança climática muito forte, porque ficava localizado ali no meio de 2 desertos, era muito árido, a gente tinha muitos períodos de seca e tudo mais. Então era primordial se ter uma comida ali guardada para esses períodos. Enfim, com isso em mente, a gente vai para o próximo ponto, que é importante também. No Egito tem a questão, Egito, escravidão, Egito ou servidão, diferenças. No Egito teve escravidão, que é tipo, pessoas prisioneiras de guerra e tudo mais. No Egito, gente, não aconteceu tantas guerras assim como, por exemplo, na Mesopotâmia, e a gente já vai ver isso. Mas enfim, quando a gente tinha os escravos, só que a maior parte das pessoas tinham essa servidão coletiva. Por quê? Porque o Egito, gente, ele era despótico, que é o poder concentrado em uma pessoa, que era o faraó, e a gente tinha o teocrático, que o faraó, ele era visto como um deus. Então, as pessoas trabalhavam para um faraó. Claro, o trabalho dele, se a gente for ver, é praticamente um trabalho escravo, né? As pessoas, assim,
trabalho desprezível. Só que as pessoas, elas sentiam que estavam trabalhando para algo maior. Então, não era um trabalho, não tô desmerecendo o trabalho deles, mas para dar pra vocês entenderem, não era tipo um trabalho forçado. Os caras iam lá, faziam, eles estavam acostumados com aquele tipo de trabalho. Porque eles entendiam que eles estavam fazendo algo meio que para uma entidade superior, que seria o faraó, que seria esse Deus. Então, isso é primordial. Então, a gente no Egito tinha a servidão coletiva. As pessoas trabalhavam para o faraó porque entendiam que ele era uma espécie de Deus. Enfim, é isso. Ah, e a parte importante também. O Egito, ele não era tanto invadido porque, que nem eu falei, ele tinha muitas defesas naturais. Gente, pra você entrar no Egito era fudido. Você tinha que passar por deserto, uns clima doido, diferente da Mesopotâmia que a gente vai ver, que já era localizado em um lugar muito mais propício para ataque. Então, isso também garantiu que o Egito durou tanto tempo quanto durou. Gente, 3.000 anos, porque pensa, você conseguir atravessar os desertos para chegar no Egito, era foda. Então, vamos para a Mesopotâmia. Vocês estão vendo, é bem rapidinho. Ai, gente, antes da gente entrar em Mesopotâmia, eu sempre revejo o que eu acabo de gravar. E eu vi que eu acabei não diferenciando muito bem os escravos da servidão coletiva, que às vezes vocês não sabem. Mas enfim, gente, o escravo, ele é uma propriedade. O servo, ele tem um trabalho, é muito fodido o trabalho, igualmente ao escravo, só que ele não é propriedade de outra pessoa. Essa é a principal diferença entre os dois, pra quem não sabe, né? Porque às vezes tem gente que não sabe, então é isso. É pra vocês, né, saberem diferenciar certinho. Agora a gente vai pra Mesopotâmia. Também, que nem o Egito, vou passar super rapidão. Enfim, e no Egito, gente, ó, o que eu acho que eles podem perguntar que eu falei que eu ia falar. Talvez essa questão da servidão coletiva, o sistema despótico e teocrático, que é isso que é considerado em uma pessoa só, o faraó era visto como um deus. Acho que mais por essa área, a importância do Rio Nilo. Enfim, isso. Talvez o modo de produção asiático, mas acho que não. Mas vamos lá. Mesopotâmia. A gente vai passar geral. Eles têm muitas semelhanças ao Egito, por causa que a Mesopotâmia, ela também se formou na nascente de dois rios, o Eufrates e o Rio Tigre. Só que diferente do Rio Nilo, esses dois rios... Ai, começou a tocar meu despertador. Diferente do Rio Nilo, esses dois rios, eles não eram previsíveis. Então, a gente tinha diversas enchentes, ele sempre subia, descia, a gente não tinha uma forma tão previsível do Rio Nilo. E isso atrapalhava muito aquela sociedade. Porque, por exemplo, as teorias do... Por exemplo, o mito da Arca de Noé. Muito se acredita que ele tenha surgido aqui na Mesopotâmia, porque como tinha muitas enchentes, se tinha um mito que teve uma época que tudo ficou submerso e tudo mais, bem que nem a coisa da Arca de Noé. Enfim, mas isso é só uma curiosidade pra gente até ver como que essas coisas bíblicas, né, começaram a surgir. Vamos lá. A parte importante da Mesopotâmia é que aqui a gente tem realmente o surgimento da escrita e a gente tem o primeiro código de leis, que isso também... eu acho muito legal essa parte, gente. Desculpa. Enfim, e uma parte importante é que também na Mesopotâmia a gente tinha o sistema despótico e teocrático, só que com uma diferença. A pessoa que governava a Mesopotâmia, ela não era vista como um deus, que nem o faraó. O faraó era tipo Deus encarnado. Não, aqui ele era visto como um representante de Deus. Tipo, deixa eu tentar dar um exemplo mais parecido assim com hoje. Tipo um papa, eu sei que não é a mesma coisa, mas tentando trazer pra nós bem próximo, seria tipo isso, assim, eles não são deuses, só que eles são representantes deles, eles estão ali pra meio que passar a palavra, estão ali, tipo, eles têm meio que o dever de estar ali porque Deus abençoou eles, era tipo isso, tá? Então também se tinha toda essa questão que eles eram vistos como, meu Deus, os representantes dos deuses, mas não chegava a ser aquela coisa comparado com os faraós. Enfim, tendo isso, a gente tem dois povos muito importantes da Mesopotâmia, que são os sumérios e os amoritas. Só que existem outros povos que a gente vai entrar. Diferente do Egito, que teve poucas invasões, né, que eu falei que tinha muitas questões de defesas naturais que permitiam o império durar tanto tempo, a Mesopotâmia, para quem não sabe, fica localizada ali no Oriente Médio. Ela ficava numa área muito fácil de invasão. Isso fez com que a Mesopotâmia já teve 5 povos diferentes ocupando aquela área. Enfim, isso é primordial até pra gente entender como aconteceu todo o processo. Vamos pegar. Gente, momento coach. Vocês não precisam saber todos os nomes desses povos. Que nem eu falei, os mais importantes são os sumérios e os amoritas, mas se vocês não lembrarem, gente, o nome deles, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer não.
Enfim, os sumérios foram os primeiros ali e eles que desenvolveram a escrita. Então, eles foram os fundadores da escrita, só que na época dos sumérios, a Mesopotâmia ainda ela não era unificada. Era meio como se tivesse várias cidades-estado, e quando a gente for ver Grécia, a gente vai entender bem essa questão. Aí a gente teve os assedianos, nem sei falar o nome deles direito, pra vocês verem como não é tão importante assim. Aqueles que unificaram a região, então, enfim. Aí a gente tem os amoritas, que são bem importantes, porque eles foram conhecidos também como babilônios. Talvez vocês lembrem por causa desse nome. Então, pode ser amoritas ou babilônios. Eu acho babilônios mais fácil de decorar, porque eu já escutei esse nome muitas vezes, então pra mim é mais fácil. Enfim, os babilônios são muito importantes, porque eles que criaram as primeiras leis. Porque ali, diante da sociedade, gente, antes as leis, até no Egito, eram faladas, era por meio da oralidade. Então, não se tinha algo realmente ali concreto. É isso, é isso, é isso. Não. Então, na Mesopotâmia, eles finalmente fazem um código de leis. E uma dessas leis que é muito conhecida, a gente tem a lei de Talião, que é conhecida como aquela lei máxima. E, gente, não se assustem, você provavelmente já ouviu falar disso. É aquela famosa frase, olho por olho, dente por dente. Por quê? Você era punido... Calma, esqueci o termo. Você era punido proporcionalmente... as palavras que eu esqueço. Proporcionalmente ao seu crime. Então, você é um médico, você matou alguém durante a cirurgia. Morre. Ai, roubei, corta a mão. Construí uma casa e a casa caiu. Vamos destruir sua casa. Então, você sofre sua punição de acordo com o que você fez. Enfim, essa lei, gente, convenhamos, né? Não é a mais justa do mundo, né? Porque em alguns casos a pessoa não tinha culpa. Só que isso é primordial. E assim, aqui a gente tem um início de um senso de justiça, mas, muito em aspas, tá? Porque aqui não se tem justiça nenhuma, porque a gente sabe muito bem que essas leis não eram pra todo mundo, né? A gente sabe pra que povo eram essas leis, mas isso não vem ao caso agora. Aí a gente tem os assírios, que nem é assim que pronuncia, mas é o jeito que eu consigo pronunciar. Ele nem é tão importante aqui, que eu nem fiz nenhuma anotação, e a gente tem os caldeus, ou conhecidos também como os neobabilônios. Eles só são importantes porque eles são os últimos povos a ocupar aquela área, porque depois deles vem os persas. E os persas aí sim são importantes, mas a gente não vai entrar neles agora. A gente vai comentar deles só na Grécia, né? Porque aí a gente tem a queda da Grécia e tudo mais. E isso acaba envolvendo os persas. Tudo a questão da Grécia envolve muito os persas. Então, depois a gente fala deles. E é isso, gente. Mesopotâmia, então, 2 pontos muito importantes da Mesopotâmia. A questão da invenção da escrita, que foi pelos sumérios, e o primeiro código de leis, que é dos amoritas ou dos babilônios. É isso, gente, das duas partes, que nem eu falei, ia ser bem rápido. Acabei até falando bem mais de pré-história, porque até o professor se estendeu até mais em pré-história do que nesses 2 períodos. E não vai cair, gente, os outros povos, tá? Fenícios, hebreus e persas. Ele não botou que vai cair na matéria. Então é isso, gente. Beijinhos e tchau!